Olá pessoal, tudo bem? O Marcos manda uma pergunta pra gente. Tenho IPCA 24 na taxa de 2,21. Devo resgatar e fazer nova aplicação? Então, aí também tenho essa dúvida. Como avaliar a marcação a mercado? Eu falei alguma coisa, mas não custa a gente dar uma revisada. Pessoal, se vocês quiserem que a gente especifique mais, coloca a data, ou pelo menos o mês que você comprou, certo? Eu tive que dar uma intuída, digamos assim, no que no período que o Marcos comprou para poder poder lançar elementos para a gente pensar isso juntos. Olha só, pessoal, então vamos lá. Como é que a gente vai avaliar uma marcação a mercado? Então, assim, o Marcos comprou um IPCA 24, um IPCA curto, certo? Temos que ter isso em mente. E é um papel que não está mais disponível. Então, quer dizer, se ele sair agora do papel, ele não vai mais poder comprar este papel, tá? Bom, a gente não gosta de sair de um papel e recomprar o mesmo, tá? Porque isso aí a gente só perde tempo, né? Porque se a gente sai com lucro e paga imposto de renda, a gente precisa de uma taxa muito mais alta para recomprar depois. E isso oferece um risco a mais que não precisa ser corrido, né? A gente não precisa correr esse risco, basta ficar no papel. Mas enfim, não tem mais esse papel. Então assim, ó, se sair dele, você vai perder esse prazo, porque não tem mais. Tem no prefixado 24, mas aí é outro nível de risco, um risco bem maior, certo? Então assim, ó, se trocar por IPCA, que eu acho que é a única coisa que faz sentido, seria pelo IPCA 26, que tem 2 anos mais de vencimento e tem um risco teoricamente maior, tá? Então tem isso aí. Mas o IPCA 26 está com taxas muito boas nesse momento. Então isso também pesa na decisão, certo? Que mais? Essa taxa aqui. Essa taxa aqui que a pessoa comprou, vale a pena? É uma taxa que vale a pena casar até que o vencimento nos separe? Vamos pensar um pouquinho. Assim, falar de um número solto, né, não tem resposta, tá? Mas se a gente colocar esse número no contexto histórico, a gente pode ver que a taxa de 2,21 não esteve nos melhores quartis de taxa, certo? Teve nos quartis mais baixos. Se a gente pegar a história, toda a história do IPCA 24, então essa taxa fica realmente muito baixa, né? Então, assim, não seria assim uma taxa tão boa para assim metodicamente manter até o vencimento, certo? É uma taxa que você poderia abrir mão, sim, se aparecer uma oportunidade melhor. Já vejam bem, pessoal, não me interpretem de forma errada. Quando eu falo assim, ó, Tesouro IPCA longo, com taxas de 4% acima da inflação, vocês vejam que é outra coisa, né? Quando a gente tem o comparativo, a gente consegue perceber melhor que talvez 2,21 a gente possa eventualmente abrir mão se tem coisa melhor. Tem coisa melhor, bom, então vamos chegar lá vamos ver os pontos, tá? Não tem o IPCA 24 mais, tá? Vou abrir mão deste prazo. Bom, pode fazer um resgate parcial também, isso é outra possibilidade. Mas digamos que o resgate seja total. Não terei mais este prazo. Então isso é uma coisa que tem que ser muito bem pensada. Então o prazo seguinte é 2026, que teoricamente tem mais risco por ter 2 anos mais de prazo. Tá? Isso tem que estar muito claro, certo? Está claro, beleza. Quanto à taxa, essa taxa é uma taxa muito boa? Não, tá? É uma taxa que a gente não precisa se apegar tanto, tá? Isso é outra questão, certo? Tem taxa melhor neste momento? Tem. E agora, então vamos lá para o histórico de preços e taxas do Tesouro Direto. Então tá aqui o papel. A gente tem que olhar só o resgate, certo? Porque é o dado disponível. Então vamos dar uma olhada aqui em todos os anos para a gente dar uma sentida, assim, pegar um feeling das taxas, né? Olha só, gente, quando o papel foi lançado era 9%, hein? Olha isso, lá em 2005, certo?
Então, vendo a história do papel, a casa de 2% foi ali entre 2019 e 2020, certo? E nem agora está nesse patamar, certo? Então tem outra variável aí. Nós temos provavelmente uma marcação a mercado desfavorável, né? Porque a taxa subiu. Então vamos colocar aqui no gráfico de um ano, a gente vê que o 2%, mesmo assim, ele não fica interessante, né? Porque os níveis atuais estão aí acima de 3% nesse papel, tá? Então vamos ver aqui, ó. O 2,21 dele, eu acho que eu encontrei em meados de outubro aqui. Vamos ver. Aqui, ó. 27 de outubro de 2020, tá? E aí a gente vê aqui, ó, os 2,21 e hoje o papel acima de 3,5. Vamos dar uma olhadinha no preço, pessoal. Opa, 27 de outubro. 27 de outubro, ali, ó. R$ 3.084. R$ 3.084. Agora, 3.191. Bom, a pessoa está saindo com alguma remuneração, certo? Eu não sei de cabeça se isso aqui chega a ser para o período de 8 meses, tá? Se chega a ser inflação mais 2,21, tá? Me parece que não, eu acho que é um pouquinho menos, né? Porque isso aqui deve ter rendido R$ 100, rendeu em torno de 3%, nem isso, tá? Vai ter que descontar um impostozinho de renda. Talvez tenha rendido. A gente tem ali outubro de 2020, então pegou toda a inflação alta do começo desse ano, talvez até esteja perdendo um pouquinho para a inflação, tá? Então essa outra continha também você tem que fazer, tá? Eu provavelmente estarei perdendo para a inflação aqui. Vamos dar uma pausa aqui para ver certinho. Bom, estamos aí na tela, já fiz todo o trabalho aqui de achar o precinho, a taxa que foi em cada dia, certo? Claro que o preço que ele pagou provavelmente foi mais alto do que esse, porque esse aqui é o preço de resgate. Mas a gente não tem ali no gráfico o preço de compra, né? Quando ele estava disponível em outubro de 2020. Então, vamos ficar sem esse dado. O que nós temos aqui, gente? Nós temos assim, ó, fui lá na calculadora do cidadão do Banco Central do Brasil, calculei ali de outubro de 2020 a maio de 21, nós tivemos quase 6,5% de inflação aí, hein? Inflaçãozinha bem alta, né? E aí nós temos aqui que essa variação de preço, certo, daria 3,47%. Ou seja, está perdendo para a inflação. Então a gente tem que ponderar mais essa variável, certo? Está perdendo aproximadamente 3% para a inflação, tá? Você sabe que se você ficar até o fim, e o fim dele chega mais perto que o do IPCA 26, você vai ter, sim, a inflação mais os 2%, tá? Que você contratou. O que acontece? Por que essa rentabilidade está menor que a inflação mais 2? Deveria ser 8,4. Porque a taxa subiu. Taxa subiu, preço caiu. Só que como... o que acontece, gente? O preço não caiu, o preço está subindo. Por quê? Porque ele é um IPCA muito curto. Ele rende pelo tempo. Só que ele rendeu menos do que o contratado. Então, sim, isso aqui é um prejuízo de marcação a mercado, tá? Mas aí é o seguinte... A pergunta é mais com relação ao investidor. O que o investidor tem que pensar? Se o investidor vê que ele não está se sentindo bem com essa perda para a inflação e ter que esperar mais 3 anos, se isso aqui está te causando muita dor, tá? Psicológica, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que provavelmente tenha que trabalhar isso na mente do investidor, tá? Porque a gente não sabe como vai ser o andar da carruagem com o IPCA 26. Vai ter eleição ano que vem, vai acontecer um monte de coisa ainda, certo? Claro que tem gestor que está otimista, mas
as coisas acontecem, tá? E aí, se você resgata isso aqui com prejuízo de marcação a mercado, porque rendeu menos do que a inflação, tá? Nominalmente rendeu. Você vai, inclusive vai ter que pagar imposto de renda, certo? Porque houve renda aqui, mas foi uma renda menor do que a inflação do período, mas vai ter que pagar imposto de renda, tá? Então, se você troca e alonga mais ainda o prazo, e vamos dizer, fazer uma hipótese aqui que lá na eleição o IPCA 26 bata 5%, e fique nessa situação aqui, né? Como você vai ficar psicologicamente? Será que vai pensar que errou 2 vezes? E aí isso não vai fazer bem para a cabeça. Então, o que eu sugiro assim de coração? Investir então no IPCA 26 com capital novo, tá? Com capital novo, certo? E esse aqui vai ter que ficar de lição e deixar quietinho lá, esperar o rendimento vir no dia 15 de agosto de 2024. Agora vai acontecer aquela coisa horrível, tá? Que é carregar por muito tempo uma posição desfavorável. Mas isso, pessoal, isso faz parte da vida do investidor. Carregar por 3 ou 4 anos essa posição desfavorável, que na verdade não é tanto assim, tá? A gente tem a data em que o contrato vai ser cumprido e encerrado e o Tesouro Nacional vai pagar, tá? Porque o Tesouro Nacional nunca deu calote na sua dívida pública. Então, pessoal, é ter paciência. Investidor tem esses ossos do ofício, né? De ser investidor. E aí, então, o mais adequado aqui seria esperar, certo? Carregar essa posição e tentar, então, pegar essas taxas melhores com capital novo, tá? Se fizer a troca, certo? É aquilo, né? Faz a troca e esquece. E não comenta mais. Você vai aumentar a rentabilidade para 2026? Vai, né? Porque a gente não sabe no vencimento do 24 como estaria uma taxa para 2026 e provavelmente nem vai ter papel para isso, né? Talvez só o Selic. Mas aí tem que ser assim, ó, tem que ser convicto, certo? Errei, não vou errar mais, ou errei. Não dá para dizer isso, né? Tive ali uma taxa ruim, certo? Que dá para carregar até o vencimento? Claro que dá. É um ganho real acima da inflação, mas enfim, não é uma taxa tão boa quanto as de agora. Se as taxas de agora não tivessem subido e tivessem caído para 1 e alguma coisa, como já aconteceu nesse mesmo título, ó, em agosto de 2020 ela teve a 1,3, né? Então, teve a 1,3, quer dizer, quem comprou aqui pagou mais caro ainda, certo? Mas tem rentabilidade real. Só que tem que esperar o contrato, tem que esperar o vencimento do contrato, certo? Então, assim, essas coisas acontecem com os investidores. A grande questão que eu digo para vocês, por que eu gosto tanto do Tesouro Direto? Porque, por exemplo, estou nessa situação, entre aspas, ruim, de estar carregando uma taxa mais baixa que a atual. Eu espero o contrato. O pior que eu tenho a fazer é carregar a posição para deixar o juro composto agir, porque não agiu ainda, certo? O que agiu muito pouco, agiu para deixar em 3,5. Só que olha ali o que foi a inflação do período. Então precisa de mais tempo para corrigir isso aqui, certo? Se é outro tipo de investimento, você pode não ter data, você não vai ter data nem para ter aquilo corrigido de fato pela expectativa que a gente teve quando a gente fez o investimento. Então, por isso, assim, às vezes as pessoas entram assim, eu vou entrar na ação tal porque ela vai dobrar em tanto tempo. Cuidado! Eu vou entrar nesse fundo imobiliário que vai valorizar tantos por cento. Cuidado! Tá? Porque isso é expectativa, não é realidade. O que a gente tem no Tesouro Direto? A gente tem uma taxa contratada, certo? Então, assim, tem que pensar muito bem para abrir mão dessa taxa contratada e sair com prejuízo relativo de marcação a mercado, tá? Para quê? Para não errar de novo no futuro, certo? Eu acho que esse é o ponto. A única questão aqui é a psicologia do próprio investidor. Eu acho que é isso o ponto mais importante, tá, pessoal? Sei que eu me alonguei um pouco no vídeo,
mas é muito importante assim, ó, se a gente for ver assim, pelo número preto no branco, não faz a troca, tá? E procura investir mais capital novo, nas taxas atuais que estão muito melhores. Mas se fizer a troca, tem que ser convicto e aí não pode mais voltar atrás, tá? Porque senão isso só vai te fazer girar a carteira e sofrer ainda mais, certo? E aí eu te pergunto, será que com 3 anos do vencimento já está dando essa coceira na mão para vender? Será que o outro papel, com 5 anos de vencimento, será que você vai aguentar todo o prazo? Tem que ter essa pergunta respondida lá no seu íntimo para poder tomar a melhor decisão. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.